peço desculpa se eu me estendi, e eu encerro, né, com um pequeno poema do Brecht, que me parece um bom chamamento para esse curso que o Centro Socialista tão oportunamente oferece aos camaradas. O Brecht diz num poema o seguinte: vocês querem compreender isso? Vamos imaginar o seguinte: o Brecht mandou um SMS para o Centro Socialista, falou: vocês estão a fim de estudar obra de Marx, etc. e tal, então deixa eu dar uma dica para vocês, certo? Então, de Brecht para o Centro Socialista. Diz o Brecht: o que vocês vão estudar é sensato. Todos podem entendê-lo. No fundo, é fácil, se você não é um explorador. Vocês e as pessoas que fazem parte do Centro Socialista não são exploradores, não é? Não são patrões, não são donos de terra, não são aliados dessas classes, né? Então vocês podem compreendê-lo pelo simples fato de que foi feito para vocês. Procure, portanto, examiná-lo com cuidado. Preste atenção, porque os estúpidos chamarão isso de estupidez. Os imundos chamarão isso de imundície. Mas sabemos que está contra toda a sujeira, toda a exploração, toda a estupidez. Os exploradores consideram estudar isso um crime. Mas nós sabemos que é o caminho para o fim de todos os crimes. Não é uma loucura. Cuidado, parece muito uma loucura, mas não é uma loucura. Senão o fim, a sanidade. Não é um enigma, parece um enigma, mas é a solução do enigma. No fundo, camaradas, é uma coisa muito simples, dificílima de ser feita. Bertolt Brecht. Com amor, carinho do seu, sempre seu, Bertolt Brecht. Poxa, sensacional, Mauro. Mauro, aqui, eu sou professor de história, né? E eu, como bom professor de história, sou fofoqueiro. Já me falaram que professor de história que não é fofoqueiro está na profissão errada. Tem uma camarada aí, que você está vendo na tela, que nos 20 primeiros minutos me mandou a seguinte mensagem: eu já copiei 2 páginas nos primeiros 20 minutos. Olha só. E não é isso, Patrícia? Olha, eu tô aqui, na verdade, e os mais de 150 que foi variando aí, pessoas que assistiram, que estavam com a gente ao vivo, estamos extasiados. E assim, né, como Patrícia, uma pesquisadora também... Que falta faz um curso de taquigrafia, né? Você fala, puxa, por que eu não fiz um curso de taquigrafia? Desculpa te interromper. Verdade. É muito bom ouvi-lo, muito bom. Foi, assim, sensacional. Os comentários dizem, né, isso, claramente. Foi extasiante a aula, professor. Olha, uma grande, grande aula, uma contribuição, assim, que vai ficar pública no nosso canal, né, para que muitos camaradas possam acessar, dentro da nossa luta, aí, para que a gente consiga que a internet seja, de fato, democratizada no nosso país, né, e o acesso a ela, com certeza. Mas a gente vai conseguir levar para muita gente. Fica aí nossa gratidão. E a gente tem, um monte de perguntas aqui. Vamos lá, Rômulo? Vamos lá. Então, eu também queria falar outra coisa, Mauro. Eu copio várias frases suas. Sim. E eu vou, com os devidos créditos, óbvio. Mas tem uma aqui que vou usar sempre, né? Marx é incontornável. Eu acho que isso foi fabuloso, Então, eu queria te pedir até a camarada Raquel, que está ajudando aqui como sempre, pessoal que em casa quiser assistir um pouco mais, ler um pouco mais do professor Mauro, né, eu vou indicar o blog da Boitempo, né, se a camarada Raquel puder colocar aí o link, tá, mas é tranquilo lá de achar. Então, assim, tem muita coisa boa lá, acompanho sempre, não somente do professor Mauro, mas também tem do Zé Paulo, tem da Virgínia, tem de vários outros, né, excelentes professores. Então tá aí, colocando para vocês. Obrigado, Raquel. Professor Mauro, então vamos lá. Primeira pergunta da camarada Joyce. Ela pergunta: por que Marx afirma que a chave da superação dialética está na sociedade civil e não no Estado? Como é que vocês preferem fazer? Fazer um bloco ou eu vou respondendo?
Acho que pode ser respondendo pergunta por pergunta? Você que manda. Ah, ótimo. Então, o Joyce, a chave está, por aquilo que eu tentei explicar, que é o seguinte, não está no Estado, né? Quer dizer, o desvio do Estado é acreditar que o Estado é a expressão possível dessa sociabilidade, que na sociedade civil a discórdia, a competição entre os indivíduos que formam a sociedade civil burguesa, né? Quando, na verdade, a compreensão está na natureza das relações que constituem a sociedade. Para ser mais preciso, não está nem na compreensão da sociedade civil. Essa frase que você cita, o Marx fala explicitamente na ideologia alemã, né? Mas lá em 59 ele vai completar, né? O Estado não pode ser compreendido em si mesmo, assim como o direito, tem que ser compreendido no interior daquilo que Hegel, a exemplo dos franceses e ingleses da sua época, chamavam de sociedade civil burguesa. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu uso sociedade civil burguesa e não somente sociedade civil, né? Sociedade civil burguesa, mas isso é uma abstração completa, Marx. Quer dizer, o que é a sociedade civil? Quais são as determinações da sociedade civil burguesa? Por que ela tem essas relações e não outras? Isso está na materialidade sobre a qual ela se assenta, na economia política. Agora, cuidado, algumas pessoas vão falar, bom, então para que eu vou estudar política? Para que eu vou estudar sociedade? Vou direto na economia política. Tem marxista que ficou tão empenhado que se inscreveu no curso de economia. Até hoje não entende a realidade porque só estudou economia, né? Não é isso. Isso não é nenhuma crítica aos economistas, tem bons economistas que entendem muito bem a sociedade, né? Senão o Carcanholo vai brigar comigo aí, e com razão, né? Não é isso, é porque não está na economia, ou no Estado, ou na sociedade. A chave está na totalidade, na maneira como esses diferentes aspectos se articulam enquanto totalidade, determinado por uma base material. Essa é a contribuição. A chave de Marx é isso. É a totalidade. Por isso que os pós-modernos odeiam Marx. Porque Marx descobre uma chave essencial que eles querem esconder, guardar na gaveta para que ninguém descubra. Não existe possibilidade remota de compreensão do mundo em que você vive se você o fragmentar em particularidades autoexplicativas. Vou estudar, isso se chama no Brasil universidades, né? Eu entrei no curso de Direito, vou estudar Direito. Eu entrei na Medicina, vou estudar Medicina e depois me especializar em pâncreas, né? Eu vou estudar Física e me especializar em partículas. Quer dizer, esse reino do positivismo que fragmenta o conhecimento, né, em política, sociologia, economia, perde a possibilidade de entender a sociedade que só se compreende pela articulação dessas esferas no todo, né? Então a grande chave de Marx é a totalidade. Agora, essa totalidade não é apreendida olhando a totalidade, né? Às vezes, quando eu estou lá orientando meus alunos, o pessoal fala, eu quero tratar da perspectiva da totalidade. Eu sou obrigado a dizer, camarada, a totalidade é uma coisa grande, certo? Se você tentar pegar a totalidade, você está ferrado. Ela vai te escapar. Então, assim, as esferas que constituem a totalidade têm suas legalidades próprias, né? Como diz muito precisamente o Hegel, e daí herdando uma perspectiva em Weber, né, que fala das esferas, mas de uma perspectiva marxista, como o Lukács o faz. Tem a legalidade própria da política, tem a legalidade própria da sociedade civil, tem a legalidade própria da economia, mas elas têm que ser articuladas num segundo momento ao seu pertencimento na totalidade. Aí está a chave, né? Não está só na sociedade civil, está na relação da sociedade civil com a ordem material na qual se assenta e na forma como ela se expressa no direito, no Estado, na ideologia, né? Por que eu uso sociedade civil burguesa e não sociedade civil simplesmente? Porque a sociedade civil, né, em alemão, como Hegel usava e Marx usava, é Bürgerliche Gesellschaft, né? O Carlos Nelson Coutinho, meu querido Carlos Nelson Coutinho, falava, você não precisa falar alemão, mas você precisa falar algumas palavras em alemão para pelo menos impressionar as pessoas, né? Então, sociedade civil, traduzida para o português, tirou a força da expressão da qual ela parte. Bürgerlich, nós que não falamos alemão, quando eu falo Bürgerlich, tem a ver com burguesia. Gesellschaft quer dizer com sociedade. Então, a rigor, é sociedade burguesa a tradução. E tem a ver, porque para Hegel, a sociedade, tal como compreendemos a sociedade civil, é burguesa, e não tem restrição a isso, porque a burguesia tem para Hegel uma universalidade que para nós não tem, né? A raiz da palavra é a mesma, burgo, né, na tradição alemã, tivita,
da onde vem civil, da tradição latina, né? É a mesma origem, é cidade, né? Agora, a burguesia era habitante da cidade, mas a cidade, para o pensamento hegeliano, é a universalidade possível, né? Mas para nós, marxistas, não. Ela é uma expressão que se apresenta como universal sendo particular, certo? Quer dizer, se eu falo sociedade civil, todos nós nos incluímos, né? Agora, se eu falo sociedade civil burguesa, a carteirinha para entrar é um pouco diferente. Não basta ser cidadão dessa ordem, tem que ter propriedade de meio de produção, tem que ter capital. E aí nós estamos barrados no bairro, né? Então, por isso que eu uso sociedade civil burguesa, porque ao lado do termo que se generalizou e conhecido, a precisão do fato de que se trata de uma particular forma de relação social que constitui uma sociedade.